Hoje eu queria pedir desculpas porque o Marcos Jacob, ele está passando por problemas de saúde, mas que a gente vai reagendar ele e avisaremos mais adiante. Aí por isso a gente só vai ter a palestra do Marcos hoje. E as orientações é as de sempre, deixar o microfone e câmera desligada, que aí, se vocês tiverem perguntas, vão colocando no chat, que eu e a Silvia, a gente vai dar um suporte, e aí a gente vai escrevendo as perguntas e deixando reservada para no final a gente fazer as perguntas para o Marcos, e aí ele respondendo. Mas se preferirem também ligar o microfone só ao final da palestra, aí levanta a mãozinha, a gente dá autorização, vocês ligam o microfone, e aí fazem as suas perguntas. Para começar o terceiro módulo, o módulo 3, a gente vai convidar o zootecnista formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele possui mestrado em zootecnia pela UFSM, licenciatura em zootecnia pelo Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional da UFSM, doutorado em zootecnia, produção animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de zootecnia, com foco em manejo, nutrição e alimentação de suínos. Atuou como professor colaborador no curso técnico em agropecuária do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Foi professor do Departamento de Agronomia da Universidade José Romário Velano. Atualmente é professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, a UFG, responsável pela disciplina suinocultura. Ele também é revisor das revistas Ciência Rural e Ciência Animal Brasileira. Seja bem-vindo, Marcos. Bom, obrigado pelo convite. Estão escutando direitinho? Sim, estamos escutando. Tá, deixa eu projetar a minha apresentação. Certinho, então? Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá. Bom, então fui convidado para dar essa palestra sobre manejo reprodutivo em suínos caipira, que é uma das aulas que eu dou aqui na universidade, que eu tenho a disciplina de núcleo de optativa de suinocultura caipira, onde a gente realiza um período de férias aqui na universidade, e a gente fala um pouco sobre o manejo reprodutivo. Então, eu sou aqui professor da UFG, e nós hoje, com mais 2 professores, o professor Paulo Hellmaster e a Eliane Miyagi, nós estamos fazendo a implementação do setor de pecuária sustentável, que é um setor que está sendo hoje construído voltado para a produção de animal com base agroecológica, tanto na produção de ovinos, que hoje a gente já tem em funcionamento, porque nós já tínhamos um rebanho aqui na universidade, e mais futuramente, acreditamos que até o final do ano, com a implementação da raça Piau aqui na universidade, que aí vamos fazer o resgate desta raça aqui na universidade. Então, seguindo essa palestra, então, ela vai ter uma introdução, vai ser falado sobre seleção de reprodutores, ciclo estral, manejo reprodutivo e considerações finais. Então, o sucesso da vida produtiva de qualquer atividade agrícola, de qualquer atividade agropecuária, ela vai depender da sua genética, certo? Da genética que eu estou trabalhando, se tem genéticas mais ou menos prolíferas dentro daquela propriedade, a nutrição desses animais, lembrando que a nutrição a gente considera uma função de luxo, ou seja, o animal ele só vai pensar em reprodução se ele estiver muito bem nutrido, muito bem alimentado, certo? Primeiro o organismo animal vai pensar em sobreviver. Depois, quando ele tiver atendido as suas exigências básicas, é que ele vai destinar esforços e nutrientes para outras atividades, como que no caso a reprodução, você está falando de suíno. A sanidade é extremamente importante, quando a gente fala de reprodução, a gente fala de sanidade. Existem várias doenças que vão
afetar a questão reprodutiva dos animais, certo? Tanto como contaminações por micotoxinas, por exemplo, na dieta, ou até mesmo algumas doenças como brucelose, leptospirose, que vão causar problemas reprodutivos. E o foco mesmo de toda essa palestra, certo? Que é o próprio manejo reprodutivo dos nossos animais. Então, a gente só vai ter, os meus animais só vão expressar seu máximo potencial de produção se eu tiver um bom manejo reprodutivo, certo? Lembrando, então, que a nossa porca é uma espécie multípara, ou seja, ela apresenta vários partos, certo, ao longo do ano, e ela é uma poliéstrica não estacionária, e o estro dela ocorre mais ou menos em intervalos de a cada 21 dias, certo? Então, que é mais ou menos o período de ciclo estral dessa fêmea. E essa informação de 21 dias é extremamente importante para nós conseguir entender como é que a gente faz os manejos reprodutivos, porque é ela que vai definir quando que esse animal, o período que esse animal vai entrar no cio, no estro propriamente dito, certo? Então, antes de falar dos manejos, vamos entender um pouquinho da seleção de reprodutores, certo? Não adianta nada eu ter um bom manejo reprodutivo, mas se eu não faço, isso também parte da escolha desses animais que eu vou colocar na minha propriedade. Obviamente, quando a gente está falando de cultura caipira, a gente vai falar de suínos que vão estar sob monta natural, certo? E criação de forma ao ar livre, certo? E óbvio que os animais mais adequados para esse tipo de sistemas ao ar livre são os animais crioulos, que são mais adaptados aos diferentes biomas e os diferentes climas existentes na região, certo? Lembre que o Brasil é um país com uma biodiversidade gigante, uma grande variação climática, e nós temos que ver, então, os animais, as raças que são mais adequadas para cada região. Então, pessoal, a seleção, então, uma seleção eficiente tanto do macho quanto da fêmea é o que vai garantir a sua máxima produtividade. E quando a gente fala de seleção, a gente vai sempre pensar que a gente tem que selecionar machos e fêmeas. As características que a gente seleciona no macho são diferentes das características que a gente busca em fêmea. Macho, a gente está sempre pensando em qualidade de carne, ganho de peso, eficiência alimentar. E quando a gente também fala das raças crioulas, a qualidade de carne, aquela carne de marmoreio, certo? Principalmente para a produção de produtos curados, então são extremamente desejadas. As características que a gente seleciona nesses animais crioulos são um pouquinho diferentes do que tu vai ver nos animais de produção. E nas fêmeas, as características são interessantes, são fertilidade, produção de leite e habilidade materna. Então, a fêmea tem que ter uma boa ovulação, tem que ter uma boa produção de leitão, um bom tamanho de leitegada, uma boa produção de leite e que ela consiga criar esses animais. As raças crioulas, temos uma grande vantagem, que elas são bastante boas mães, inclusive até mesmo em sistemas de criação ao ar livre, certo? Então, as características que a gente vai selecionar num macho, pessoal. Então, o macho ideal seria como esse exemplo aqui da foto. Um macho bem aprumado, então com bons aprumos, certo? O peso bem distribuído sobre os seus posteriores e anteriores, certo? Uma boa distância entre os membros, certo? Que isso facilita no momento da monta, isso é extremamente importante, a gente vai selecionar reprodutores com trabalho em monta natural, bom alinhamento de pernil e de paleta, certo? E aqui as pernas anteriores também, bom espaçamento, eu não tenho nem pernas muito fechadas, nem pernas muito abertas, e daria problema para esse animal, certo? Então esse aqui eu considero-se um macho
ideal para a seleção. É isso que a gente tem que olhar no macho quando a gente vai fazer a escolha de colocar esse reprodutor, esse cachaço no seu rebanho. Claro que não existe macho ideal, certo? A gente tem que estar sempre pegando, selecionando, buscando os animais o mais próximo possível desse ideal que a gente tem para esses animais. Claro que respeitando as características de cada linhagem genética, mas a gente não vai entrar aqui especificamente para falar de linhagens, certo? De raças, no caso. Então, a gente tem que evitar, por exemplo, membros muito abertos, que o animal fica com um andar mais claudicante, certo? Aquele animal que apresenta manqueira, ou membros muito fechados, que vão, olha como os jarretes são bem para frente, certo? Bastante angulados para dentro, que vão diminuir a sua capacidade respiratória, assim como vai diminuir a sua capacidade de monta na fêmea, certo? A gente também tem que evitar machos com os posteriores muito abertos, certo? Observem que ele está até um pouco lateralizado para o lado, a pata desse animal, que isso em pisos mais lisos, como por exemplo um piso de concreto, isso pode causar problemas de lesão muscular, estender músculo, certo? Escorregar nesse piso, certo? Assim como patas muito próximas, muito estreitas, essa base muito estreita, ela causa problema de menor deposição de carne na carcaça, principalmente quando a gente fala nos posteriores, certo? Que é onde eu tenho a maior presença dos cortes nobres. Então, são todas as características que a gente tem que olhar num macho. Lembrando que esse macho vai passar essas características para a sua prole, certo? Outra característica que a gente tem que evitar é os jarretes com muita protuberância de carne, certo? Isso dá problema de aprumo nos animais, então esse jarrete mais para dentro, como é mostrado aqui, ó. Ou essas pernas muito para dentro do animal, certo? Que isso aqui aumenta a pressão sobre o jarrete do animal e causa manqueira. Imaginem que o animal mancando, ele não vai conseguir fazer o salto sobre esses animais, certo? E quando a gente fala assim, suinocultura caipira, a gente não costuma trabalhar com inseminação artificial, porque quando a gente pensa em suinocultura caipira, é aquela suinocultura voltada para a agricultura familiar, para pequenas propriedades, até mesmo porque o modelo de criação ao ar livre, ele não te permite um grande número de animais a ser alojados, certo? Então, a gente acaba trabalhando nesses sistemas mais monta natural, certo? Então, aqui a gente não, nessa palestra, eu não vou abordar sobre inseminação artificial, porque essa é uma técnica que a gente usa mais em sistemas intensivos. Poderia ser utilizado no sistema de criação de caipiras, a inseminação artificial? Claro que pode, certo? Só que o produtor vai ter dificuldade de acessar esse sêmen, ter uma empresa que forneça esse sêmen para o animal, certo? Ou ele ter um laboratório para fazer as coletas desse animal e as diluições e fazer a produção do seu próprio sêmen. Isso não seria viável para uma piscicultura de agricultura familiar, de pequena escala. E quando a gente fala em caipiras, não é isso que eu quero. Eles querem o resgate daquela modo tradicional de criação, aquele conhecimento ancestral, ficar mais distante do sistema industrial. Então, que a gente não vai abordar sobre inseminação, certo? As pernas, pessoal, tanto dianteiro quanto traseiro. Aqui eu tenho o modelo de dianteiro e traseiro do suíno ideal, certo? Eu não tenho aquela perna excessivamente reta que o animal fica pisando com toda a prancha do pé. Ele tem que pisar com a ponta do pé, certo? Com o casco, propriamente dito. Não encostando as unhas acessórias aqui, a quinta unha, a terceira unha no
no chão, certo? Assim como, ó, os dois exemplos aqui, ó, é muito reta. Assim como o joelho muito para frente aqui, ó. Isso aqui causa problema de aprumos no animal. O animal está na ponta de casco. Esse animal vai ter excesso de claudicação e vai ter problemas de monta. Se o animal num piso de concreto vai fazer uma monta, ele certamente é um candidato para ter um tombo no momento da monta, certo? E um tombo no momento da monta de um cachaço é extremamente perigoso para o animal. Pode ser a caso do animal vinha perder um animal por causa de uma lesão séria que não consiga tratar, certo? Por causa de um tombo. E a gente tem que evitar ao máximo desse tipo de problema. Depois nós vamos falar sobre os cuidados no momento da monta, que eu tenho que estar sempre assistido, e aí vocês vão ver a importância desses bons aprumos para fazer o momento da cobertura. A gente também tem que ficar atento, pessoal, aos cascos do animal, a posição de dedos. Os dedos do animal, ele tem que ser uniforme, do mesmo tamanho, não que nem aqui está mostrado na foto, ó, um dedo maior que o outro. Porque isso o animal pisa de maneira irregular no piso, e aí ele fica forçando um dos lados do casco, causando problemas de aprumos, causando claudicação. Então, esse é o casco ideal do meu animal. Assim como esses casquinho muito pequeno, muito junto, isso aqui aumenta muito a pressão, o casco não consegue distribuir a pressão do animal no solo de maneira eficiente, certo? Isso causa problema das articulações e na pata e no casco do animal, certo? O animal com problema de casco é obviamente que ele não vai conseguir fazer montas de maneira regular, ou até mesmo não vai conseguir fazer monta nenhuma, certo? A depender da condição de serviço. Enquanto um animal normal faria mais monta, seria um sucesso reprodutivo muito maior quando eu estou trabalhando com animais com problema de casco, certo? Isso é extremamente importante. E tanto os aprumos, eles são tanto utilizar essas mesmas considerações, eles são usados tanto para macho quanto para fêmea, certo? Então os aprumos vocês podem considerar para as duas espécies, para os dois sexos. Outra característica, pessoal, que a gente deve olhar num reprodutor é o seu comprimento e a sua profundidade, certo? Porque isso aqui está relacionado com a quantidade de carne que esse animal vai ter no momento do abate. E é o que a gente está pensando quando a gente vai buscar animais para a produção, certo? Lembre-se que essa atividade a gente está fazendo para a produção de carne. Claro que vai ser uma carne, como são animais criados em sistemas alternativos, sistemas que visam maior bem-estar animal e que resgatam sistemas convencionais de criação, são carnes que vão ter um maior valor agregado, certo? Lembrando também são espécies geralmente vai usar raças mais tardias, então são animais que têm um sabor e são animais diferenciados no seu processo de produção, certo? Agora nós já conversamos sobre as características de macho, o que a gente vai olhar no macho, agora nós vamos ver o que a gente vai olhar nas nossas fêmeas, certo? Que a gente também precisa de boas mães para nós termos uma boa eficiência produtiva. Não adianta nada eu escolher um macho maravilhoso, perfeito, que atenda em quase 90% as características selecionadas, se eu não selecionar boas mães para mim ter essas leitegadas, certo? Todo mundo sabe que é leitegada, né? O conjunto de leitão a gente chama de leitegada, leitão da porca. Então a gente vai ter que estar sempre atento à avaliação, à profundidade e o espaço para o freto. Então a profundidade dessa fêmea e o espaço ali, quanto ela vai ter de tamanho de útero, peso de útero, para manter umas leitegadas bastante numerosas, certo? Claro que as raças crioulas
elas tendem a apresentar leitegadas um pouco menores que as raças comerciais, certo? Mas são características dessas raças crioulas, certo? E lembrando que essas raças elas não passaram por aquele processo brutal de seleção, que selecionou características como tamanho de leitegada, certo? Eficiência de carne magra na carcaça, mas também selecionou outros problemas, como uma péssima mãe que mata seus leitões se não estiver dentro daquelas gaiolas, e que não vai ter aquela qualidade de carne que eu vou encontrar nessas raças crioulas. Mas sim, a gente tem que olhar essas características, tanto de profundidade da fêmea, para dar o tamanho da sua barriga, o tamanho do espaço para criar leitão, certo? Que precisa de espaço para ter esses leitões, e a profundidade. Outra questão, pessoal, que nós temos a obrigação de observar na hora que a gente faz a seleção dos animais é o número de tetos viáveis para esses animais. Então, a gente sempre vai procurar selecionar leitoas, selecionar as marrãs, as fêmeas, que vão ser incorporadas ao nosso rebanho com o maior número de tetas possível, certo? Então, ficar ali próximo dos 12, 10 tetos. Claro que isso a depender de cada raça. Tem raças que vão ter maior número de tetas e tem raças que vão ter menor número de tetas. Você tem que observar, basicamente, ter o máximo de tetas viáveis e menor ocorrência, por exemplo, de tetas invertidas, cegas, certo? Ou falhas de tetas, ou um número um pouco mais reduzidos de tetas, na hora que você vai fazer a seleção de um reprodutor, certo? De uma fêmea para o teu plantel. Isso é extremamente importante, certo? E essa número de tetas, pessoal, vocês também podem olhar essa característica quando estiverem selecionando o macho, certo? É interessante, na hora que vocês fizerem a seleção do macho, vocês observarem o número de tetas desse animal. Então, vale tanto para o macho quanto para a fêmea, certo? Então, agora, para nós conhecer o suíno, para nós entender sobre reprodução de suíno, nós temos que conhecer o ciclo estral desse animal, certo? E aí, então, nós vamos ter que conhecer as fases do ciclo estral do meu suíno. Então, a fase cicloestral, nós temos o proestro, o estro, que é o famoso cio, como o pessoal costuma chamar no interior e nas granjas, certo? Então, quando falar estro e cio, aqui nós vamos tratar como sinônimo. Metraestro e diestro, certo? E é extremamente importante vocês conhecerem cada fase, porque é aqui que vocês vão fazer o diagnóstico do estro, o diagnóstico do cio desse animal, para fazer a cobertura dos meus animais, certo? Então, o período de proestro é o período, então, de 2 a 3 semanas, ele vai durar aí de 2 a 3 dias, certo? A principal característica desse período é que o animal, a fêmea, ela monta sobre as outras fêmeas, certo? Então, ela manifesta o reflexo de monta nas demais fêmeas, mas ela não aceita a monta, certo? Então, aquela fêmea que está montando sobre as outras, ela logo vai entrar em estro, já é um sinal. Ó, aquela fêmea está montando sobre as demais. Então, eu já sei que eu tenho que ficar de olho naquele animal, porque logo ele vai entrar na fase de estro, certo? O período de estro, que é o cio, é de 2 a 3 dias também. A fêmea aceita a monta, então ela vai manifestar um sinal de estro, ela vai ficar parada no momento que as outras fêmeas montam nela, ou quando a gente faz o reflexo de tolerância ao homem, certo? Ou reflexo de tolerância ao macho. E a fêmea, ela vai, então, aceitar a monta, de considerar que esse animal está em estro, certo? Neste período, a fêmea, ela não apresenta consumo de ração, assim como o proestro, o consumo dela é bastante reduzido,
certo? E é no estro que vai, no meio do estro, mais no final do estro, é que vai correr a ovulação, certo? Em múltiplas porcas adultas, a gente vai ter a manifestação do estro de 33 a 39 horas após a manifestação do cio, que a gente costuma chamar de hora zero, certo? Quando a fêmea ficou paradinha, ela manifestou o reflexo de tolerância ao macho ou o reflexo de tolerância ao homem, que eu vou explicar mais para frente, a gente chama de hora zero, certo? E as fêmeas marrãs, as olímparas, que nunca foram cobertas, a ovulação ocorre de 24 a 36 horas. E conhecer esse período de ovulação, o tempo dessa ovulação, de 33 a 39, para a minha fêmea adulta, e de 24 a 36 para a minha marrã, para a minha nulípara, é fundamental para nós saber fazer um bom protocolo de monta natural desses animais, certo? Para mim ter o maior sucesso reprodutivo no momento da monta. Depois nós vamos conversar mais sobre como é que é o protocolo de monta para cada uma dessas categorias, tanto para a porca adulta, para a multípara, quanto para a minha marrã, para a minha nulípara, certo? É a porca que nunca pariu. O metaestro é o período que vai durar em torno de 2 dias. A fêmea vai retornar o comportamento natural, já tem redução do edema vulvar, certo? Ela vai voltar às suas características normais. E o diéstro é o período que vai durar aí de 14 dias após a ovulação, e a vulva já vai apresentar, vai ficar bastante seca e pálida, ou seja, fechando todo o seu ciclo estral. Então, agora, o que é extremamente importante é o nosso manejo reprodutivo, certo? É aqui que nós temos o principal foco da nossa apresentação, certo? Então, quanto ao nosso manejo de monta natural, pessoal, nós vamos ter vários sistemas, no menos 4 sistemas de fazer o manejo de monta natural nos meus animais. Então, nós vamos ter a cobrição extensiva, a cobrição à solta, a cobrição parcialmente controlada e a cobrição controlada. Nós vamos falar rapidamente sobre esses 3 modelos aqui que não são muito utilizados, que não são muito aconselhados, e focar toda a nossa apresentação, toda a nossa aula, a nossa palestra, na cobrição controlada, que é a que vai dar o maior sucesso produtivo, certo? A cobrição extensiva, como o próprio nome diz, vão ter todos os animais juntos. Então, tu vai ter as fêmeas e os machos juntos no mesmo piquete todo o tempo, certo? E eu não tenho nenhum controle de qual fêmea foi coberta, de quando a fêmea foi coberta, certo? Então, eu não tenho como saber quem foi o pai, quando que vai nascer leitão, para mim dar uma certa assistência, só tem que ficar observando quando eu observo sinais de proximidade ao parto. Então, esse é um manejo que não é indicado. E esse é um manejo que tem na suinicultura de fundo de quintal, onde o pessoal cria suíno só para consumo próprio, não está pensando em nenhum tipo de comercialização, nenhum tipo de controle da sua atividade. É aquela suinicultura mais extensiva mesmo, de subsistência, certo? Nós vamos ter o cachaço na cobrição à solta controlada, certo? A solta, no caso, desculpa. Onde o cachaço vai ficar em contato com as fêmeas durante o período de pré-gestação por 30 dias, certo? Então, o animal vai ter grande período de acesso às fêmeas. De novo, eu não consigo controlar muito bem quais são os cachaços que vão fazer a cobertura, certo? Essa cobrição, assim como extensiva, não tem nenhuma interferência humana, então tem nenhum controle. E esses animais, tanto na cobrição à solta quanto na cobrição extensiva, esses animais vão ficar extremamente desgastados, principalmente os reprodutores, porque eles vão fazer várias montas nas fêmeas, certo? As mesmas fêmeas vão ser montadas mais de uma vez e outras vão ser montadas menos, certo? Porque o animal também
eles estabelecem certas preferências. Então, algumas fêmeas vão ser excessivamente cobertas e outras vão ser poucos cobertas, e isso vai interferir no teu sucesso reprodutivo, e isso também é muito propenso a dar lesões desses animais, porque essas montas excessivas podem machucar a fêmea, pode machucar o macho, então não são sistemas adequados para nós utilizar quando a gente está pensando em maior controle reprodutivo, em maior produtividade dentro da minha atividade, mesmo que seja uma atividade menor. Então, eu tenho que ter o controle, eu tenho que saber quem é o pai daquela leitegada, porque isso vai determinar a minha troca de cachaço, a minha troca de matriz, para mim não ter problema de consanguinidade, que é o que acontece muito nessas criações de fundo de quintal, que a gente não consegue saber que animal que tá ali, que está fazendo a cobertura, ou que aquele pai já fez várias coberturas das próprias filhas, e aí começa a aparecer problemas de saúde relacionados à consanguinidade, certo? Então, isso é um problema bastante frequente quando a gente tem essas criações menos controladas. Aí nós vamos ter a cobrição parcialmente controlada, certo? Onde a fêmea vai ficar em contato com o cachaço no momento do cio. Esse contato vai ser por 12 horas, certo? Aqui eu já tenho um controle de qual o cachaço que está sendo colocado com a fêmea e qual fêmea que está sendo coberta. Não é colocado junto dentro do piquete, é assim numa baia separada. Mas, de novo, 12 horas o macho em contato com a fêmea vai ter desgaste excessivo dos dois animais, risco de lesão, certo? Isso não é uma maneira muito adequada também de fazer esse tipo de manejo. E o sistema mais indicado, certo? É o de cobrição controlada, certo? Aonde a cobertura ela é totalmente assistida pelo tratador, aonde o tratador vai fazer a detecção do cio dessa fêmea, e quando ela tiver em cio, ela vai ser exposta ao macho, que vai fazer a cobertura, e depois eles vão ser separados, para mim não ter essas montas excessivas, para mim não ter esses desgastes e esses riscos de lesões com esses animais. Então, sobre a cobrição controlada, pessoal. A cobrição controlada, a gente então vai sempre levar a fêmea para a baia do macho, certo? Por que que isso é importante, pessoal? O macho é um animal territorialista. Se eu levar a fêmea se eu levar o macho para a baia da fêmea, ele vai explorar todo o ambiente, vai procurar ração para comer naquela baia, certo? Ou naquele piquete que ele não conhece, e ele não vai fazer essa monta. Essa monta deve ser feita o mais rápido possível, certo? Uma cópula deve ser em torno aí de 5 a 10 minutos. Cópula com menos de 3 minutos, 5 minutos, é uma cópula considerada duvidosa, uma cobertura considerada duvidosa. Uma cobertura, um manejo reprodutivo, esse contato com a fêmea e o macho que passe de 10 minutos, vai causar desgaste no macho e lesão nessa fêmea, e desgaste da fêmea. Então, a gente tem que sempre fazer essa cópula. Quando eu for fazer a cópula desses animais, eu tenho que ter muita atenção, quando eu estou trabalhando com monta, é trazer animais de peso semelhante, certo? Porque eu não posso pegar um animal com um peso muito excessivo, pega um animal de 200, 300 quilos, e fazer a cobertura numa fêmea muito pequena, 100 e poucos quilos, 120, 130, 140. Pode causar risco de lesão. A baia que vocês vão fazer a cobertura, se fizer essa cobertura em baia, que geralmente é um processo mais fácil, que a gente leva para essa baia de cobertura, né? Seria uma baia com um piso antiderrapante, então a gente pode colocar maravalha, se o piso for de concreto. Pode ser baias redondas, para evitar que o macho fique explorando os cantos, certo?
para evitar quedas nesses animais. E todo o processo de cobertura, ele deve ser acompanhado pelo tratador, certo? E o tratador, ele deve auxiliar o macho a fazer a cópula. Então, ele tem que botar a luvinha e pegar o prepúcio do animal e auxiliar esse animal a fazer a cópula o mais rápido possível. Então, ajudar o suíno a acertar o alvo, certo? Para evitar essas tentativas frustradas de monta, certo? Para não causar lesão na fêmea, não causar desgaste no macho, ou esse macho vinha a cair no momento da cópula e a gente vir a ter uma grave lesão num macho com peso de alto peso, né? Na hora dessa queda na baia, certo? Por isso que a monta controlada, a gente geralmente é mais preferível a gente usar a baia de cobrição, certo? Que esse auxílio mais próximo do tratador fica mais facilitado na baia. Fazer isso no piquete dá para fazer, mas é mais complicado, por causa da área grande que tu vai ter, certo? Então é ideal tu trazer essa fêmea e esse macho para a baia de cobrição para ficar mais fácil esse controle desse momento crítico, que é o momento de cópula. Até porque um piquete grande, o animal vai querer explorar esse piquete muito grande. E aí na baia, não. Ele é um espaço bem mais limitado. Certo? E fundamental, pessoal, suíno é um animal que sofre, principalmente o adulto, pelo estresse térmico, né? Por excesso de calor. Então a gente tem que procurar as coberturas desses animais nas horas mais frescas do dia, certo? Então, início da manhã, final da tarde, vão ser os horários mais frescos do dia, onde o animal vai conseguir fazer essa monta sem causar prejuízos, então. É mesmo que o estresse térmico reduz a fertilidade do macho, certo? É um dos fatores. Principalmente quando a gente fala de centro-oeste ou de norte, nordeste, são regiões onde os animais sofrem muito com estresse térmico. Sempre que um suíno tem uma grossa camada de gordura nos animais adultos, servindo como isolante térmico, e ele tem que lidar com esse calor excessivo. Mais um motivo das raças crioulas conseguirem lidar de maneira muito melhor, lidarem muito melhor nesses sistemas alternativos de criação. Claro que nós vamos ter questões relacionadas à ambiência, certo? Nós vamos ter sistemas de sombreamento, abrigos, certo? Plantio de árvores para fazer o conforto térmico nesses piquetes, certinho? Então, como é que a gente faz o diagnóstico de ESO, o diagnóstico de CIL nesse animal? E você tem que ter noção, pessoal, que o meu diagnóstico de CIL, ele ser feito de maneira eficaz, ele garante o meu sucesso reprodutivo da minha granja, certo? Então, para mim saber quais são, para mim saber que a fêmea está em estro, eu tenho que saber quais são os sinais de estro desse animal, certo? Então, quais são os principais sinais que o animal está em estro? Eu olho para a fêmea, o que eu tenho que fazer nela para determinar que ela está em estro ou não. Daí eu levar essa fêmea para o meu macho fazer a cobertura. Então, os principais sinais de estro são as orelhas levantadas, certo? Então, quando tu faz o toque, a pressão lombar sobre o animal, que é o reflexo do seu homem, ela fica paradinha com as orelhas de pé. Ela apresenta redução ou perda total do apetite. O animal em si ele não vai comer, certo? Ela se deixa montar por outras fêmeas e manifesta os sinais de estro, certo? Então, a fêmea que está sendo montada pelas outras fêmeas, que vão estar lá no proestro, é ela que está em cio. Ela vai fazer a emissão de guinchos, grunhidos característicos, bastante agudos, certo? Na hora que tu faz a pressão lombar, que caracteriza que esse animal está em cio.
uma certa agitação na presença do macho, antes de manifestar, antes ela ficar quieta, na hora de fazer a monta, na hora que o macho faz os estímulos, certo? Ela apresenta o reflexo de tolerância ao macho ou o reflexo de tolerância ao homem, ou seja, ela fica parada, manifesta esse ciúme na hora que tu faz a pressão lombar, e na hora que tu faz essa pressão lombar, ela ergue o lombo, ela se prepara para receber o peso do macho. Então ela se firma, ela firma o lombo, ela arqueia um pouco o lombo, esperando o peso, a pressão do macho na hora da monta. Então essas são as principais características de cio. Claro que ali tu vai ver corrimento vulvar, tu vai ver a vulva inchada, entumecida, certo? Ela rosada. Então são características que a gente observa no momento do estro. E quando que a gente vai fazer essa verificação do estro, pessoal? Certo? A gente vai fazer essa verificação do estro quando a gente já, por exemplo, desmamou a minha fêmea 5 dias após o desmame, certo? Então, as fêmeas suínas, após o desmame, em 5 dias, elas tentem de entrar em fio. E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? A gente vai fazer, então, a gente vai fazer esse diagnóstico de cio, fazer tanto o reflexo de tolerância ao homem ou reflexo de tolerância ao macho 2 vezes ao dia, 1 hora depois da alimentação desses animais, certo? E o ideal que a gente utilize, no momento desse diagnóstico de ESSO, utilize a presença aí de um cachaço, de um reprodutor, com idade superior a 10 meses, que é um animal que já tem uma boa produção de feromônios, que vai fazer que essa fêmea venha a entrar em cio. Claro que biologia não é matemática. Não vai ser exatamente no 5º dia que a gente vai fazer o diagnóstico de cio. A gente vai sempre pegar lá, no 5º dia, vai olhar o cio 2 vezes ao dia. No 4º dia, no 5º dia e no 6º dia. Aí eu garanto que eu consegui fazer o diagnóstico de cio no maior número de período possíveis, para mim ter certeza da identificação e sucesso da minha fêmea no momento do estro. Certo? E como a gente vai verificar o cio, pessoal? A gente vai verificar o cio observando o reflexo de tolerância ao macho e o reflexo de tolerância ao homem, certo? E o ideal é a gente usar o conjunto desses dois procedimentos. O que é o reflexo de tolerância ao macho, pessoal? Nada mais é do que expor a fêmea ao macho, certo? Então, a fêmea ela é exposta ao macho e ele vai fazer os estímulos dos pontos erógenos da fêmea, certo? E ela vai manifestar o estro com a presença desse macho, certo? E aí pode ser feito a cópula, se for esse animal, ou não. E nós também a gente também pode fazer esse diagnóstico de cio com o reflexo de tolerância ao homem, aonde o operador ele vai estimular os mesmos pontos erógenos, certo? Tá vendo aqui circuladinho essas bolinhas? São os pontos erógenos que o operador vai estimular a fêmea do momento do cio. E aí a gente simula como se tivesse feito a monta, se a fêmea ficar paradinha, quieta, com as orelhas levantadinhas, certo? E não sair correndo na hora que a gente faz essa monta, a gente considera, então, que essa fêmea está em fio. E eu tenho maior sucesso desse diagnóstico de estro quando eu faço o conjunto de observações, tanto utilizando o reflexo de tolerância ao homem, ou com a presença do macho, certo? E aquele macho com idade superior a 10 meses, que produz feromônios que vão estimular essa minha fêmea a entrar em estro, certo? O reflexo de tolerância ao homem, pessoal, ele não é tão eficiente que nem o reflexo de tolerância ao macho para estimular a fêmea a entrar em cio.
Então, por isso que, geralmente, a gente costuma utilizar os dois métodos, certo? Mas, se o operador for bem treinado, certo? Tiver uma boa capacitação, tiver experiência, a gente consegue, com grande facilidade, só com reflexo e tolerância ao homem, determinar cio de animais. E não é difícil de ser determinado. Durante a minha graduação, que foi lá em Santa Maria, todo mundo fazia estágio, os alunos, a gente costumava fazer estágio nos setores, eu fazia estágio no setor de suinocultura, e a gente determinar, os alunos mesmo eram treinados a fazer esse diagnóstico de cio, não tinha funcionário na universidade, geralmente não tem, e nós tínhamos uma grande taxa de sucesso fazendo diagnóstico de cio somente com o macho, sem a presença somente com o homem, só com a referência ao homem, sem a presença do macho no momento desse reflexo, certo? Aí depois nós determinava o estro, aí nós ou fazia inseminação, se fosse ali o caso, porque na universidade tinha coleta de sêmen em outro laboratório, mas era um caso específico, né? Você tratava numa universidade. Ou nós fazia o processo de monta natural, que era o que a gente geralmente fazia lá na universidade, com os nossos cachaços, tanto em piquetes quanto em baias simples, certo? Então, não é difícil esse processo de determinação de estro nesses animais. É só uma questão de prática, pessoal, e vocês pegam muito rápido essa prática. A reprodução do suíno é bem tranquila, até o processo de inseminação, que não é o assunto, mas até ele é fácil de ser realizado. Não é que nem na vaca, que tem que colocar, fazer tem que pegar a cérvix para fazer a passagem da piqueta. É extremamente simples o processo de reprodução de suíno, certo? Bom, pessoal, é extremamente importante também nós pensar, quando a gente está falando em uma granja, nos nossos animais de reposição. Então, as nossas leitoas, as nossas marrãs, que vão ser inseridas no nosso rebanho. Então, a gente tem que fazer a indução de estros nessas marrãs de maneira eficiente, então, para que esses animais entrem em estro, certo? Então, minhas marrãs, elas vêm entrar logo em estro e vêm compor o meu rebanho. Então, nós temos o famoso efeito macho, certo? O que é esse efeito macho, pessoal? É como está ilustrado aqui na foto, eu só não tenho foto do suíno caipira, certo? Mas é um macho adulto, com idade superior a 10 meses, que ele é colocado, que tem uma boa produção de feromônios, que vai fazer estímulos táteis, olfativos, visuais e auditivos nessas fêmeas, que estão para entrar em essas leitoas que vão entrar em essa. Então, vai colocar ele em contato com essas fêmeas, vai ficar em contato por 10 a 15 minutos, e esse contato desse animal, ele deve ser feito 2 vezes ao dia, certo? E não deve passar muito de 10 a 15 minutos. Se for menos que isso, é um contato muito pequeno, não vai ter um bom estímulo dessas fêmeas. E se for um contato muito grande, passar de 15 minutos, eu tenho um maior risco, eu tenho um desgaste excessivo desse meu macho, que fica toda hora sendo muito demandados pelas fêmeas, certo? E um risco maior de o próprio macho, esse macho grande, pesado, certo? Vamos voltar aqui a foto, causar lesões nessas fêmeas. Esse processo, pessoal, de efeito macho, não é largar o animal aqui sem nenhum critério. É largar o animal, é colocar o animal em contato com esse grupo aí de 6 a 8 matrizes, essas marrãs, mas com a presença do operador. O operador tem que evitar as montas dessas fêmeas. Esse animal pesadão aqui não pode montar numa fêmea dessa, porque ele vai causar lesão, certo? Então, é sempre com a presença do operador para impedir essas montas. Certito? Outra característica, pessoal, que a gente ajuda a estimular estro nas fêmeas e também ajuda a formar meus lotes de pareção, que isso também é extremamente importante em sistemas menores, a gente não ter só uma fêmea parindo, então é bom a gente ter pequenos grupos parindo, certo? Na minha granja, porque eu sempre vou ter leitoas, animais, fêmeas,
que vão ter algum problema no parto, certo? Que vão ter uma produção, alguma fêmea vai produzir mais leitão, outra vai produzir menos, talvez eu tenha que fazer uma equalização de leitegada, transferir animais de um para outro, certo? Então é bom que eu tenha um grupo de fêmeas sendo parindo ao mesmo tempo. Então eu posso fazer essa indução, esse agrupamento de fêmeas sem utilizar hormônios exógenos, certo? A suinocultura caipira, a suinocultura no sistema tradicional, ele não vai utilizar esses hormônios exógenos para a indução de cio. E não precisa, pessoal. Suíno é um animal extremamente fácil de fazer grupos, certo? Ou eu só mesmo alojar essas marrãs, esses animais em grupos semelhantes, ou eu pegar os animais que estão entrando em cio, que manifestam reflexo de tolerância ao homem, ao macho, no caso, e ao homem, e agrupando nesses grupos, e agrupando eles em pequenos grupos de cobrição, eu já tenho um escalonamento dos meus partos dentro da minha suinocultura, certo? E o próprio fato, pessoal, de tu alojar uma fêmea em grupo, aquela fêmea que está lá no estro, que está produzindo feromônios, ela vai estimular a outra fêmea também a vir entrar em estro. O fato de uma fêmea montar sobre a outra vai estimulando que esses animais entrem em estro. Então, a fêmea que está entrando em estro, ela também produz feromônio. Assim como o cachaço produz feromônio, a fêmea também produz. Claro que é um pouquinho bem menor, menor essa produção e tem uma capacidade de estimular estro de maneira mais reduzida do que o macho. Não dispensa o uso do macho na hora de indução de cio em marrãs. O efeito macho é extremamente eficiente, mas o próprio alojamento em grupo já estimula. E as próprias interações sociais ali existentes, as brigas, as disputas, dão uns piquinhos lá de LH que estimulam a ovulação desses meus animais, certo? Então, como é os protocolos de monta, pessoal? Lembrem que a gente falou lá do ciclo estral, que a fêmea, que a adulta, a porca adulta era diferente da porca jovem, porca adulta, é mais fácil a gente ver cio. Já conhece esse animal, ele manifesta o cio de maneira eficiente. A porca jovem, eu tenho problemas de decorrência de muito cio silencioso. O tempo também do cio é muito curto, é difícil de determinar, certo? Então, o tempo aí, o protocolo de monta das minhas marrãs, eu só devo fazer a cobertura da minha marrã. O ideal é que eu faça aí depois do terceiro cio, certo? Porque essa fêmea ainda não cresceu, não está bem madura, então no terceiro cio te considera um cio ideal para fazer essa cobertura. E em marrã, eu vou sempre fazer essa cobertura dessa fêmea na hora zero, certo? Ou seja, quando ela manifestou o cio. E depois, 12 horas, certo? Poderia fazer mais uma cobertura? Poderia fazer em 24, mas monta natural, 2 coberturas, a gente não tem grandes problemas com taxa de sucesso. Lá em Santa Maria, nós fazia 2 coberturas, tanto em marrã quanto em porca, não tinha problema nenhum de falhas reprodutivas, certo? A única falha reprodutiva que tinha era quando alguém esquecia de fazer a cobertura. Mas, fazendo o procedimento correto, nós não tinha problema nenhum. Porcas adultas, pessoal, lembra lá que a ovulação é quase 40 horas depois que manifestou o estro, né? Que ela ficou paradinha, vai demorar quase 40 horas, certo? 39 horas. Então, a gente faz a ovulação, a gente pula a hora zero, a gente faz 12 e 24, certo? E o tempo de cobertura, como eu tinha comentado, é 5 a 10 minutos, não mais do que isso, certo? A marrã, pessoal, a cobertura na marrã, então, na prática, como a gente sabe a cobertura, quando a marrã apresentar cio pela manhã, a gente faz a cobertura dessa fêmea pela manhã e a segunda cobertura à tarde. A fêmea, quando apresenta cio pela manhã, eu faço a cobertura pela tarde e a outra cobertura na manhã seguinte, certo? E se apresentou de tarde, aí joga esses procedimentos para frente, certo?
Então, sempre lembrando. Uma rã cobre na hora que manifestou o cio, e a fêmea e a porca adulta a gente espera um pouco mais, vai às 12 horas para fazer a cobertura, certo? Os protocolos de monta, pessoal. Macho, quantos machos eu posso ter por fêmea? Macho mais jovem, de 8 a 10 machos, ele vai fazer a cobertura de até 10 fêmeas, certo? Machos com de 8 a 18 semanas, machos um pouquinho mais velhos, pode fazer a cobertura de até 15 fêmeas, certo? Claro que respeitando os protocolos. E o macho com mais de 10 meses, então aquele macho mais adulto, claro que eu não vou pegar um macho com mais de 5 a 6 anos, que já é um macho muito velho, que é mais ou menos o período que esses animais ficam, que vai ter aí um macho, pode dar para fazer a cobertura de até 20 fêmeas, respeitando o respectivo protocolo, certo? Então, o ideal é que a gente não utilize o macho mais de uma vez no dia, certo? Se também não fazer a cobertura em mais do que 5 dias consecutivos, e se a gente fizer a cobertura, 2 coberturas no dia, que foi a sugestão do protocolo anterior, a gente respeite o período de 6 a 8 horas entre as coberturas. Então, faz o início lá bem do início da manhã, bem cedinho da manhã, e depois faz bem lá no final da tarde, que vai dar esse intervalo aqui de 6 a 8 horas, utilizando aqueles protocolos práticos que eu apresentei para vocês, certo? E a confirmação da prenhez, como é que eu vou saber que depois que eu cobrir essa fêmea, eu sei que ela vai estar prenha, pessoal? Eu vou ter um ultrassom numa granja para agricultura familiar? Não vai ter, não vai ter nenhum técnico para fazer isso. Então, a gente vai fazer a determinação de cobertura desse animal, confirmação de gestação, desculpe, a confirmação da gestação, sabendo o ciclo estral. Eu sei que eu cobrir a fêmea hoje, e eu sei que o ciclo estral da minha fêmea suína é de mais ou menos 21 dias. Então, sabendo o dia da primeira cobertura, eu conto 21 dias e eu executo aquele protocolo, aquele mesmo protocolo de diagnóstico de cio que eu apresentei para vocês, no dia 20, 21 e 22. E aí eu vejo, se a fêmea não manifestar o cio, significa que essa fêmea está prenha. Agora, se ela manifestou o cio, tem que fazer um novo protocolo de cobertura dessa fêmea. E eu tenho um grande sucesso de confirmação de prenhez somente fazendo esse diagnóstico de cobertura da fêmea, certo? Esse controle no 21 dias após a primeira cobertura. Sem problemas, certo? Então, como considerações finais dessa palestra, o correto manejo reprodutivo da minha granja, identificar aqueles manejos, saber fazer determinação, o diagnóstico de cio, ter essa experiência, é essencial para a máxima produtividade do nosso rebanho. Então, isso é fundamental. Então, a gente só vai ter essas leitegadas, esse meu sucesso reprodutivo, além de escolher uma beia fêmea, se eu souber fazer esses manejos. Não adianta eu ter uma excelente fêmea se eu não fizer esses manejos direitos e eu não conseguir, então, diagnosticar e ter esse sucesso. E geralmente, pessoal, o erro não é do animal, geralmente é o erro do operador. Se não está tendo bom sucesso reprodutivo, é a gente que está errando. Certo? Então, muito obrigado. Ó, certinho o tempo. Professor Seron, muito obrigada por sua participação. Foi maravilhosa, muita coisa a gente aprendeu aqui. E aí eu vou deixar para a Eduarda verificar se teve alguma pergunta no chat. Se eu souber responder, eu respondo. Com certeza sabe. Professora, tem uma pergunta. É a Letícia Macedo. Só um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho. Fala. Professor, qual é a sua opinião sobre a legislação para regularização das granjas para agricultura familiar em sistemas caipiras?
Essa daí, te confesso que eu não vou saber te responder. Essa eu ainda não estou por dentro. Também, assim como professor, também estou começando no projeto. Mas aí sabe quem vai te responder essa pergunta? O professor Márcio, que eu vi que tem a palestra dele. Fora essa pergunta, não tem mais nenhuma no chat. Aí vocês podem perguntar se quiserem, só que o Jacob, ele tá doente, aí não vai ter como ele dar a palestra hoje. Aqui tem Tem uma. outra aqui, ó. Qual a média de Qual? leitão? É. Olha, a média de leitão é bem variada. Nós temos aqui um produtor da região que faz parte do projeto do Porto Piau, que nós estamos implementando, e de quem eu vou trazer as matrizes, certo? Aqui em Corumbá de Goiás, o Pedro. A média dele gira, ele consegue até 10 leitões na fêmea, mas é bem variadinha, 8, 10, certo? Ele tem umas boas fêmeas. Elas são um pouquinho menos que os suínos de granja, mas é a questão que eles não foram selecionados, e ainda bem que eles não foram selecionados, porque eles têm genes muito importantes ali que a gente pode utilizar. Professor, mas o senhor falou ainda bem, isso é verdade, porque eu sou um apreciador da carne. Para mim, a carne do caipira é incontestavelmente saborosa. Se carne de granja não presta, professor. Porco tem que ser criado com sobra de comida ali, alface, repolho, aí sim. Não vamos dizer também que o industrial não presta, não vamos ser tão radicais. Mas é um Não, mercado diferente, não entendeu? presta não, professor. A carne é dura. Eu estou na região aqui de Marechal Cândido Rondon, ela é produtora. O RU aqui é só porco e ave. Só muda a forma, é dura, carne seca, sem sabor. Isso aí Não é o presta. melhoramento genético, que a gente selecionou para depois fazer carne magra e elas são antagônicas a marmoreio, por exemplo. Aí tu tirou a gordura do animal e ficou aquele lombo seco que hoje tu tem que botar bacon em cima para poder consumir, Eu certo? quero experimentar. Eu fiz um curso lá na Universidade do Uruguai e o Sim, sistema lá é a produção de suíno a pasto, né? sim, Eu lá eles queria são muito provar fiscal lá. a carne para ver se tem sabor mesmo. Tem, Totalmente a pasto. tem. Depois tu conversa, na hora aparece o professor Márcio, tu pergunta sobre o efeito da nutrição dos produtos nativos, do pinhão, de outras nativas, mas... Sim, eu conheço ele pessoalmente. Eu Ah, estudei na conhece? Universidade Federal do Paraná. Eu Sim. conheço. Inclusive é ele que vai nos ajudar a fazer a implementação do projeto aqui do Porco Piau, ele que nós estamos em contato direto. Tá bom, professor. Obrigado. Eu quero muito visitar esse projeto aí do Porpial. Quero muito. Tem mais perguntas aí, né, Eduarda? Quem levantou a mão? Tem algumas perguntas. Kaline, só um minutinho, Kaline. Kaline. Que tem algumas perguntas aqui no chat ainda. Quantos animais você indicaria para iniciar a suinocultura para o sistema caipira? Aí depende, o ideal não é começar com muito animal, não. Se tu não tem experiência nenhuma, 4, 5 fêmeas, 1, 2 reprodutores, vai depender da tua experiência, porque tu tem que pegar aqueles manejos, tem que manejar piquete, que é complicado, então são bem, é uma silvicultura que começa pequenininha, depois tu aumenta. E tu também tem limitação de tamanho, porque são animais que pegam muita área, certo? Por causa do piquete. E tu não pode degradar o piquete, senão tu tá prejudicando o meio ambiente. Então, o ideal é, primeiro, quem não tem experiência, sinoculturas menores, certo? E depois tu vai aumentando conforme tu vai pegando experiência. E é muito importante, vai começar suíno, tem que ver já ter um mercado. E não é um mercado, é um mercado diferenciado, porque esses produtos aqui não é suíno a R$ 14 o quilo, que nem tem no supermercado. Isso aqui são suínos de alto valor agregado na hora que vai pensar o produto. Então tem que pensar uma rede, quem é que vai te consumir, quem vai consumir esse produto. O ideal é tu levar para a charcutaria esses produtos, ter na própria propriedade, já mexer com charcutaria, para te agregar valor nesse produto, botar esses produtos em boutiques de carne ou em
rotas gastronômicas, certo? Que é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar não só não só dentro da porteira, mas também fora da porteira. O Luciano está perguntando se seria interessante ter uma atenção quanto ao score corporal da fêmea para a realização da cobertura após o desmame. Sim. Sempre a gente tem que ficar atento em relação ao score corporal desses animais. A gente sempre vai tentar esse animal, né, não muito gordo e nem muito leve, porque isso vai determinar a tua nutrição, tanto na gestação quanto na lactação, elas vão influenciar na reprodução do teu rebanho, certo? Se eu começar a levar porcas muito leves lá na lactação, esse animal não vai ter reserva corporal, ou vai degradar muito essa reserva corporal para a produção de leite, depois ela não vai entrar em ciclo estral novamente, não vai entrar em ciclo novamente. Assim como porca muito pesada tem problema de distocia, tem problema de baixa produção de leitão. Então, a nutrição é extremamente importante para o sucesso da minha reprodução. Kaline, faça sua pergunta aí, depois eu passo a de Janaína. Boa noite, professor. Boa noite. Professora, também eu queria agradecer pela palestra, foi muito informativa. Eu tenho uma dúvida, tipo assim, existem métodos, maneiras que ajudem os agricultores a estimular a reprodução? Existe o quê que falhou aqui? Se existe maneira, métodos que auxiliem os agricultores a estimular a reprodução na suinocultura? Tem aqueles manejos que eu passei para te estimular a fêmea a entrar em estro, como o efeito macho e as induções de estro alojando em grupo, certo? A gente não, para quando a gente fala em caipira, sistemas, principalmente começa a ir para orgânicos, sistemas alternativos de manobra agregada, a gente foge dos hormônios. Dá para induzir usando hormônios? Dá. Mas nem precisa. Nem a sinocultura industrial a gente recomenda o uso excessivo de hormônios, porque isso causa problemas nos meus animais, inclusive diminui vida produtiva, inclusive dessas porcas comerciais. Mas a gente não utiliza esses métodos em suínos caipiras, certo? Não é para usar isso. A Janaína está querendo saber com relação ao estresse térmico no semiárido. Se poderia afetar significativamente o ciclo estral. O estresse térmico ele afeta a ciclo estral, inclusive ovulação de fêmea e capacidade reprodutiva do macho, certo? Diminui até a contagem espermática do macho. O que a gente utiliza nesses sistemas, certo? A gente utiliza, a gente melhora o ambiente. Então, vou criar suíno ao ar livre. Eu não vou pensar em criar ao ar livre, vou deixar o bicho no meio do sol. Vai entrar em estresse térmico, não vai ferir o bem-estar animal desses animais. Então, eu tenho que ter estruturas de sombra para abrigo desses animais, certo? Quando eu estou pensando aqui, no caso de você aí de cima, certo? Do norte, semiárido, ou aqui no centro-oeste, que o frio não é problema, certo? Que o problema aqui é o calor excessivo e o sol excessivo nos animais. Então, o plantio de árvores, a implementação, por exemplo, de sistemas de LPF, por exemplo, integração lavoura, pecuária e floresta, que é um dos sistemas que nós vamos implementar aqui na universidade, tanto com Pequi quanto Subaru, certo? Ou o uso de sombretes ou cabanas, certo? Para fazer esse sombreamento animal, e nem precisa ser com coisa cara. A gente pode usar bioconstrução para fazer esse tipo de instalação. A gente pode usar bambu, certo? Para fazer essa instalação. É só fazer o tratamento do bambu com um óxido de cobre, certo? Não causa problema ambiental esse tratamento. Ele é considerado um tratamento que é até utilizado em criações orgânicas, não tem problema nenhum. A gente utiliza a folha de... Aí tem que ver quais são as folhas que tem aí de coco, que tem para fazer a cobertura. Cada região vai ter as suas folhagens de cobertura, que dê para trançar, ou que dê para
colocar bastante na fazer essa cobertura, ou até mesmo plantio de pergolados, desde que o animal não tenha acesso à planta que faz o pergolado e não venha a cortar essa planta, que o suíno ele gosta de cortar uma árvore, uma planta, então tem que ter uma certa proteção, até nessas árvores que tu vai plantar no sistema, tu tem que esperar elas terem um certo tamanho para te poder entrar com esses animais, porque ele arranca a casca, ele é meio destruidor em relação a isso. Isso é extremamente importante, vocês manejar piquete, né? Então, isso é extremamente importante. Então, essas estratégias, o animal ter acesso a uma poça d'água para eles virem a se cobrir do sol, a lama, ela tem função de trocar calor, pessoal. O barro, a água, o suíno troca calor por condução, ele não tem glândula sudorípara. Ele vai buscar a água, ele vai buscar o barro. Ele busca o barro por causa disso. Tanto é na granja, lá no sistema convencional, que ele não tem o barro para se rolar, ele vai ficar brincando no bebedor para molhar o piso, ou vai deitar nos seus dejetos para evitar, para dissipar esse calor. Então, a pocinha d'água lá, que dá maior bem-estar animal, ele tem aquela lama também protege do sol, é extremamente importante. E, claro, raça crioula, não vai querer botar animal rosa no pasto, certo? Você não vai fazer bacon vivo. Bacon vivo. Gostei dessa. Não, dá miíse, coisa mais horrível, né? A gente tinha lá em Santa Maria, nós tínhamos umas fêmeas que eram aquelas híbridas que nós tínhamos, na verdade não tinha muito cruzada, um pouco com Duroc, um pouco com Large White, e aí tinha umas mais brancas. Chegava em janeiro, que o sol era mais intenso, a gente não podia deixar nos piquetes, mesmo no Rio Grande do Sul, que o sol é bem mais fraco, em janeiro dava miíse nas orelhas, dava bicheira nas orelhas. Então tu tem que ter atenção a esse tipo de manejo quando tu está trabalhando em sistema ciscal. E aqui para cima, querer botar animal branco, o porquinho rosa no sol, vai dar certo. Vai dar 2 dias de sol. Certo? Bem pensado. Kaline está perguntando quais seriam as principais informações a serem relacionadas numa ficha de controle reprodutivo pensando em suinocultura familiar. Aquelas que eu já tinha dito, tu vai ver ali, tu tem que ter um bom controle reprodutivo da tua fêmea, então saber quantos animais nasceram vivos, quantos animais tiveram total, os mortos, leitões mumificados ali presente, porque esses índices zootécnicos, os mesmos da suinocultura tradicional, lá do galpão, certo? A gente também aplica para a suinocultura caipira, certo? Eu tenho que saber quantos leitão nasceu. É óbvio que eu não vou comparar uma fêmea suína moderna, uma fêmea suína melhorada de linhagem que foi selecionada para alta eficiência de leitão, uma que me produz leitão de menos de 1,5 kg, certo? Que a maioria grande chance de morrer, com uma fêmea de sistema crioulo. É óbvio que são animais mais tardios, é óbvio que são animais que vão produzir menor número de leitão, mas eu tenho uma joia diferenciada, certo? E o melhor animal a ser selecionado é o melhor animal que se adapta àquele seu clima. Não adianta eu pensar assim, nossa, agora tá cheio de reportagem do porco moura, certo? Mas ele é um animal dela de baixo, não é um animal aqui para cima, certo? Tem suas limitações, certo? Então aqui eu já penso em raças piais, entre outras raças. E aí cada um vai ter os seus índices. O moura tem uns índices um pouquinho maiores, o piau um pouquinho menor, e assim vai indo conforme as categorias. Mais alguma pergunta, pessoal? Eduardo, você que está acompanhando aí, eu pulei alguma? Ou está tudo certo? Tá tudo certo, professora. Então, tá bem. Professor Marcos, eu mais uma vez, primeiro, parabenizar pela palestra brilhante, agradecer a sua disponibilidade, né, porque a essa hora, segunda-feira, está aí trabalhando ainda,
apoiando a gente, né? Então, muitíssimo obrigado por sua participação. Como o Eduardo já falou mais cedo, infelizmente, o doutor Marcos Peixe, desculpa, o Marcos Jacó, lá da Embrapa Meio Norte, ele não está bem de saúde, né? Mas a gente vai passar a palestra dele para uma outra oportunidade, tá bom? E eu queria lembrar todo mundo, quem não assinou a lista de presença, assinar a lista de presença. Segundo, eu queria lembrar todo mundo também que na semana que vem nós teremos 2 dias, a segunda e terça-feira. Na segunda-feira vai ser manejo sanitário de aves e na terça-feira manejo sanitário de suínos, tá bom? Então fiquem atentos que na semana que vem nós vamos ter 2 dias para poder participar do curso. Tá certo? Vamos continuar divulgando através do e-mail para vocês o link da próxima reunião, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E que a gente possa fazer o trabalho juntos ainda, né? Sim. Precisando é só chamar que a gente está à disposição. Beleza, tá ótimo. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau para todo mundo. Boa noite.